Olá! Então hoje vamos para a segunda parte do capítulo número 5, O Ladrão da Alegria, Ira Impiedosa, da leitura do livro Sete Coisas que Roubam a Sua Alegria, da Joyce Meyer. Então vamos continuar a leitura lendo o seguinte: Fale consigo mesmo. Uma forma de você superar a alegria é falar consigo mesmo. Você pode falar consigo mesmo e ficar irado, ou você pode falar consigo mesmo e deixar a ira de lado. É a opção nossa, não é? Você pode dizer a si mesmo: certo, apenas acalme-se. Isso é apenas o diabo tentando perturbá-lo. Não lhe dê espaço. Há muito a perder aqui. Não fique furioso, não perca o seu equilíbrio e diga uma série de coisas pelas quais você se lamentará mais tarde. Perceba a fonte disso, ou seja, pondere sobre aquilo que perde pelo facto de permanecer irado. Lembre-se que Satanás é a fonte da sua ira. Ele é o verdadeiro inimigo e não as pessoas que o cercam, não as pessoas que até podem trazer algum conflito à sua vida. No capítulo 5 do livro de Efésios, versículo 15 a 17, nos ensina a viver de forma determinada e fazer o melhor em cada oportunidade para alcançar o que é a vontade de Deus para nós. Ou seja, a palavra de Deus está repleta de dicas, de sugestões, de conselhos para nós permanecermos felizes, alegres, com todo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Creio que todos nós necessitamos pregar alguns sermões a nós mesmos para nós aprendermos como viver melhor, não é? Tenho de recusar, diz a autora, quando sinto que me estou envolvendo com algo que me deixa irritada, especialmente quando isso não me diz respeito diretamente a mim. Eu digo a mim mesma: sabe, Joyce, isto realmente não lhe diz respeito. Por que você não deixa isso para lá? O que essas pessoas estão fazendo não é da sua conta. É porque às vezes nós vemos pessoas terem atitudes, fazerem coisas que nos deixam irados, que não têm nada a ver diretamente connosco, mas nos incomoda. Mas na realidade quem fica prejudicado somos nós ao permanecermos, ao permitirmos que a ira invada a nossa vida. Outra coisa que nós vamos ponderar aqui. Você está ouvindo? Devíamos ouvir mais do que falar. De outra forma, teríamos sido criados com duas bocas e um só ouvido. Pensem como seria engraçado se assim fosse. Tiago, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, para se ofender. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nestes versículos, Deus está nos dizendo o seguinte: ouça mais do que falo e seja lento em ofender-se, em irar-se, porque a ofensa e a ira não produzem a minha justiça. A ira, a ofensa, não permite que Deus faça justiça na nossa vida. Se você tem um temperamento explosivo, deve fazer algo a respeito disso. Leia tudo o que puder sobre esse assunto, sobre a ira. Se necessário, também jejue, ore por isso, até que você vença esse sentimento. Se você não puder controlar o seu próprio espírito, nunca será capaz de desfrutar a sua vida na sua plenitude. Assuma o controle da sua ira. Provérbios capítulo 16, versículo 32, ilustra o poder de controlar a sua própria ira. Para fazer isso, precisamos de ser capazes de controlar a nossa boca. Precisamos de ser capazes de controlar as nossas paixões, os nossos
pensamentos, as nossas emoções, o nosso temperamento. Deus nos deu domínio próprio. Muitas pessoas nem mesmo sabem que isso é uma decisão. A autora diz o seguinte: quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu também não sabia disso. Não sabia que era uma decisão. Eu pensava que a maneira como eu me sentia ditava as minhas ações. Quando eu ficava irritada, simplesmente esperava até que o sentimento decidisse ir embora, em vez de eu me recusar a permitir que isso roubasse a minha alegria e eu me controlasse. Algumas vezes precisava de alguns dias e até às vezes de algumas semanas para que a ira se dissipasse. Agora sei que posso decidir vencer a minha ira. Posso falar comigo mesmo, orar e pedir a Deus que me ajude, dando-me graça e força. Não precisamos deixar a ira impedir a ação de Deus em nossa vida. Com a ajuda de Deus, podemos tomar a decisão de fazer o que é certo. Quando fazemos o que é certo, muitas coisas certas acontecem na nossa vida. A ação certa, a ação correta, traz o fruto correto. A ação errada traz o fruto errado. A ira não promove a justiça que Deus deseja, mas ao contrário, ao nós controlarmos a ira, abrimos espaço para Deus agir. Então, este capítulo terá uma continuação porque ele é um pouquinho longo. Então, não permita a ira controlar a sua vida. Permita que a justiça de Deus haja em sua vida. Um beijinho grande e até à última parte deste capítulo.